E aí, pessoal? Bom, hoje nós vamos fazer esse digitador de texto automático, né, usando o Vue e Tailwind CSS. Na verdade, do Tailwind a gente praticamente não vai usar nada, é mais para a gente ver como é que a gente faria isso usando o Vue. E então o que a gente tem é um texto, aqui é um lorem y, que é aquele texto padrão que a gente usa para descrever coisas antes da gente ter alguma coisa realmente para escrever. E ele tem aqui como se fosse uma barra simulando que está escrevendo alguma coisa. Então, bora lá. Vamos começar aqui com npm create vit@latest. Vamos chamar de text writer view. View JavaScript. Vamos entrar na pasta text writer view. Vamos dar um npm install para a gente instalar. Como a gente está trabalhando com o Tailwind, vamos vir aqui no Tailwind CSS e nós vamos usar aqui a instalação pro Vue. Então vamos copiar aqui o npm. Ele vai instalar então. Não copiou. Na verdade é esse de baixo. Ele vai instalar então o Tailwind como um pacote de dependências, né? Dependência de desenvolvimento, e depois que ele instalar, a gente instala aqui, inicia o arquivo com o Tailwind. Então o npx Tailwind CSS vai iniciar o arquivo Tailwind. A gente abre o nosso IDE aqui. Aí aqui tem o tailwind.config, né, que é o arquivo que a gente inicializou ali com o npx. E aqui a gente vai copiar agora as configurações do template. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui é falar para o Tailwind quais arquivos que ele pode, que ele tem que verificar, né, as classes, para ver se está funcionando. E aqui a gente tem que agora colocar nossas diretivas. Então, a gente vem source, styles, salvo isso aqui. Tem mais uma coisa que eu queria fazer aqui, que é vamos usar uma fonte Roboto e vamos botar umas classes bases aqui. Então, border box size em border box para todos os elementos, com margem 0, fonte normal, e fonte Roboto ou sans serif e o fundo preto. Text rendering e os outros é para poder deixar as coisas mais legíveis e tal. Então, salvando isso aqui, posso fechar. Eu vim em app. Posso fechar isso aqui, posso deletar tudo aqui no app, no styles. E aqui a gente pode botar um H1 com texto. Vou botar uma classe só para ver se está funcionando. Text white. Componentes a gente pode deletar isso aqui também, do Hello World. Deixa eu fechar isso aqui. Talvez aumentar um pouquinho. Não sei se fica ruim. Se ficar muito pequeno. Ou assim, acho que tá bom. Vamos botar isso aqui na direita. E vamos rodar isso aqui. Vamos dar um npm run dev para rodar o código. E aqui a gente abre ele aqui. Beleza, texto preto, fundo branco, fundo preto, texto branco. Tá funcionando, podemos fechar isso aqui. Esse aqui é o exemplo que a gente tem. Então bora lá. Primeira coisa, vou botar isso aqui na esquerda. E isso aqui na direita. Vamos criar um componente aqui, vamos chamar de text writer.view. Um template. E aqui nesse template nós vamos começar aqui botando o texto.
Então, H1, nós vamos pegar esse texto, nós vamos receber esse texto de uma prop. Então a gente vai fazer um script setup aqui. Nós vamos receber o texto que nós vamos colocar aqui, né? Vamos chamar isso aqui de texto que vai aparecer, né? Show text. Então o texto que vai aparecer ali vamos botar aqui então uma const props, define props, e vamos receber um texto text, ele vai ser do tipo string, e aqui a gente vai botar const show text, vai ser o props.text. Na verdade, ele nem precisa ser isso, porque nós vamos trabalhar em cima desse props.text. Só que aqui vai ter que ser uma let e não um const. Então aqui eu recebi. Vamos passar isso aqui agora pelo app. Então aqui no app a gente vai receber o componente. Então vamos vir aqui e vamos importar text writer do view. E vamos colocar isso aqui para receber, e nós vamos passar a variável text como uma própria aqui para ele. Então aqui próprio text, nós vamos pegar aqui o lorem y e ele vai receber aqui. E ele vai daqui, ele vai mandar para lá. Por enquanto não está aparecendo nada, porque o show text não é o texto, a gente não mexeu nele ainda. Mas basicamente o que a gente vai precisar fazer aqui agora é mostrar que intervalado, né, o texto vai ficar acrescentando igual a gente tem aqui, né, nesse exemplo aqui. Então para isso a gente vai fazer uma função para mostrar esse texto. Então, vou fazer uma function change text. Então, mudança de texto, né? Mudar o texto. E dentro dessa função, o que a gente vai fazer? Nós vamos... na verdade, o show text tem que ser uma ref, né? Porque eu estou colocando ele no template, né? Então ele tem que ser uma variável de referência e a gente importa aqui a ref. Bom, agora sim a gente precisa adicionar agora esse texto aqui. Então para isso a gente vai fazer o seguinte: esse change text ele vai pegar o texto, vai fazer o show text dot value, vai receber props dot text dot slice 0 e um index que a gente vai passar aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Conforme a gente tem um index, o index vai começar com 1. Conforme esse index for mudando, esse show text aqui ele vai passar um valor diferente para essa variável aqui. Então o slice ele vai pegar do começo, né, do 0 até o índice. Então ele vai pegar o começo do texto até o índice que a gente botar aqui. Para esse valor de índice ir subindo, a gente põe aqui index mais. E agora a gente tem que chamar isso aqui. Então a gente põe um set interval change text. E vamos botar aqui 100 milissegundos aqui. Não funciona. Ele funcionou. Só que a gente botar uma classe aqui, text white. E acho que tá bom, né? Não precisa mudar o tamanho desse texto, não. Talvez a gente pode centralizar isso aqui também. Então aqui no app vamos botar uma div por fora
e uma class, vamos botar flex, justify center e item center. E a gente põe aqui a altura máxima, né? A altura e a largura máxima. wfull. Na verdade teria que ser screen. Isso, e aqui também. Beleza, tá centralizado. Vamos só botar uma margem aqui, um padding, para não ficar colado nas pontas. E é isso. Então, beleza, temos nosso texto. Só que agora é o seguinte, quando ele chegar no máximo, ele tem que voltar no começo. Então, quando o texto chegar até o máximo, né, se o index ele for igual ao props.text.length, igual não, né, se ele for maior, claro, a gente tem que botar aqui o que vai acontecer. Ele tem, se ele for maior, então index recebe 1. Então, quando ele chegar no máximo do texto, ele volta para o início. Então, basicamente, para o texto é isso aqui. A gente vai adicionar agora aquela barra que fica piscando aqui na frente. E para isso, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos botar uma span aqui. Com essa barra. Só que esse span, ele vai ter uma classe. Uma classe não. A barra está aqui, só que a gente quer essa barra piscando. Então a gente vai fazer um style. E a gente vai dar um bind nesse style. Nós vamos botar opacity. Esse opacity é o que a gente vai controlar aqui, a opacidade dessa barra. Então vamos botar aqui opacity F. Vai começar como 1 e a gente vai diminuir e depois aumentar. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma função para a gente mudar essa opacidade. E nessa função a gente vai aumentar ou decrescentar esse valor aí que a gente precisa da opacidade. Então eu vou pegar aqui. O que a gente tem? A gente tem essa função, change opacity, que ela vai verificar. No começo a gente vai decrescer esse valor. Então increase value vai começar como false. Aqui a gente vai decrescer esse valor de 1 até 0 da opacidade da barra. E aí a gente vai fazer o seguinte: se increase, ou seja, se for para acrescentar a opacidade, a gente vai fazer a opacidade.value vai receber opacidade.value mais 0.01, ou seja, se a opacidade for 0, ela vai receber 0.01. E aqui eu estou dando um parse float, um toFix, apenas para ter certeza que esse valor vai estar dentro do range aqui, né, da dimensão que a opacidade aceita. Senão, se ele for fazer esse cálculo aqui, o JavaScript acaba colocando muitas casas depois da vírgula, e aí a gente não consegue fazer a condição necessária para poder saber se esse valor chegou no máximo ou não. Então, se for para acrescentar, eu acrescento de 0,1 em 0,1. Se a opacidade chegar em 1, então o increase agora é falso, ou seja, eu quero decrescer. Se for para decrescer, eu diminuo de 0,1 em 0,1, e quando esse valor chegar no 0, eu ponho increase igual a true e eu aumento novamente. E aí é só a gente dar um set interval, passando o change opacity, e nós vamos colocar aqui de 10 milissegundos em 10 milissegundos. E aí a gente vê a nossa barra aparecendo e desaparecendo aqui com o tempo. Se a gente quiser, então esse aqui é o projeto pronto. Se a gente quiser, a gente pode botar isso aqui num composable, só para separar e ficar mais bonitinho, né? Então vou fazer aqui text writer
.js. Aqui a gente vai exportar use text writer. E aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos passar tudo isso aqui lá para dentro. Vamos salvar isso aqui. A gente precisa importar o... Não é export default, é o export function. A gente precisa importar o ref, né? Se a gente vier aqui fazer, não funciona não. From view. Ok, temos o ref e a gente precisa retornar os valores que a gente quer mostrar aqui. Então ele vai retornar o opacity e o show text. Retornar o show text e opacity. E aí agora lá, então ficou assim, né? Agora lá a gente remove tudo isso aqui. A gente importa o use text writer from... Por algum motivo ele não pegou direto. From text writer. E a gente agora declara isso aqui, const use text writer. Vou passar aqui props.text e aqui a gente põe show text e opacity. E lá eu tenho que receber o text aqui. E eu vou tirar então o props e eu deixo o text normalmente. E você vê que ele continua funcionando. Então a gente separou essa lógica aqui. Se você quiser, você pode criar um só para o texto e outro só para a barra, se você achar melhor. E aqui a gente recebe o show text e opacity e tudo funciona normalmente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí qual outro componente vocês acham que seria interessante a gente fazer. E até a próxima.